CNN Prime Time de volta. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deixou a prisão hoje. Ele foi liberado depois de Alexandre de Moraes validar o acordo de delação premiada que Cid fez com a Polícia Federal. A liberdade provisória de Mauro Cid foi condicionada a uma série de medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com outros investigados no inquérito. Nós vamos agora a Brasília com a repórter Luciana Amaral, que acompanhou de perto essa saída do Mauro Cid da prisão. Luciana, boa noite para você. Como é que foi essa operação e o que a gente pode esperar a partir de agora, minha cara? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O tenente-coronel Mauro Cid, ele saiu do batalhão da Polícia do Exército pouco antes das 3 da tarde. Ele ficou preso no local desde 3 de maio. Em seguida, ele foi para a Secretaria de Justiça daqui do Distrito Federal, onde ele colocou uma tornozeleira eletrônica. De lá, ele foi para o IML, o Instituto Médico Legal, para fazer o exame de corpo de delito. O Mauro Cid, então, pôde ir para casa em liberdade provisória, mas ele realmente está submetido a uma série de determinações, além do uso da tornozeleira eletrônica. Eu vou listar, então, essas determinações. Ele tem que se apresentar ao juízo em 48 horas e depois toda segunda-feira. Ele não pode ficar saindo à noite, nem nos finais de semana. Ele não pode sair do país e ele tem que entregar o passaporte dele em até 5 dias. Todos os passaportes dele também vão ser cancelados. Ele vai ter a suspensão imediata do porte ou qualquer outro registro de arma de fogo e ele não pode usar as redes sociais nem se comunicar com outros investigados no inquérito. No entanto, nesse último ponto, tem algumas exceções. A exceção é que ele possa continuar tendo contato com a mulher, com a filha e com o pai dele, o general da reserva, o Mauro Lorena Cid. Um outro ponto também é que o Mauro Cid, que foi solto hoje em liberdade provisória, ele também vai ficar afastado das funções de oficial do Exército. Se ele descumprir qualquer medida, ele pode voltar à prisão. Lembrando então que essa liberação dele acontece depois da homologação do acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A delação foi homologada hoje, mais cedo, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Lembrando também que o Mauro Cid era o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. O Cid é investigado nos casos da venda ilegal de presentes recebidos pela comitiva presidencial no governo Jair Bolsonaro, no caso também das milícias digitais, e nisso tem toda a investigação de eventual golpe de Estado e também no caso da falsificação das carteiras de vacinação. Volto com você, Thaís. Obrigada, Luciana, falando de Brasília. Olha, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi às redes sociais praticamente comemorando a homologação da delação de Mauro Cid. Ele escreveu: minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do senhor Mauro Cid. A Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF. A defesa de Bolsonaro tenta passar tranquilidade sobre a delação de Mauro Cid. O advogado do ex-presidente disse à âncora da CNN, Raquel Landim, que Cid não tem nada que possa implicar Bolsonaro. Paulo Costa Bueno, que defende Jair e Michele Bolsonaro, afirmou que não está preocupado com a delação e que não vai mudar em nada a sua estratégia de atuação. Costa Bueno disse ainda que quer acesso aos depoimentos de Mauro Cid da semana passada e sustenta que não há conduta criminosa na eventual venda de presentes recebidos pelo ex-presidente. No máximo, disse o advogado, houve uma falha administrativa. A gente conversa agora com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira. Professor, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Professor, a gente está assistindo ao andamento dessa investigação e apesar de Mauro Cid estar preso há 4 meses, quando a gente estica um pouco a linha da história,
parece até pouco tempo em casos de investigação envolvendo o alto escalão do governo federal que já vimos no passado. Qual é a leitura que o senhor está fazendo desse tempo de andamento, a decisão de Mauro Cid, por exemplo, de fazer essa delação? Isso faz correr ou pode aumentar, fazer mais velocidade, trazer mais velocidade para a elucidação de todas essas investigações? Olá, Thaís. Muito bom estar aqui com você, é um prazer. De fato, normalmente escândalos são revelados quando ocorre uma quebra da coalizão, ocorre uma quebra dos grupos diretamente envolvidos, porque uma das partes percebe que os custos de se manter coeso na estrutura anterior são muito altas e de certa forma, está em busca de alguma vantagem, está em busca de alguma forma de atenuar a sua potencial pena. Então, de certa forma, rápido, como você destacou, levando em consideração o que ocorreu nos processos de delação premiada envolvendo o ex-presidente e agora presidente Lula e todos os envolvidos no escândalo do Petrolão e na liderança da Operação Lava Jato, que, de certa forma, os envolvidos apresentaram muito mais resiliência, né? Muito mais capacidade de resistência, inclusive um tempo muito maior na prisão, mas... O que é mais importante agora, Thaís, é destacar que é bem possível que a população brasileira agora saiba mais informações sobre todos esses eventos que o ex-presidente Bolsonaro supostamente estaria envolvido, né? Então, não quero criar aqui conclusões precipitadas ou julgamentos, mas essa delação ela tem, vamos dizer assim, o potencial de ser um verdadeiro terremoto, vamos dizer assim, no legado, na estrutura, vamos dizer assim, na importância que o presidente Bolsonaro exerceria na política brasileira, em que pese a Suprema Corte Eleitoral já tê-lo condenado e tê-lo afastado por 8 anos em função da ficha limpa, mas de todo jeito, em função do seu carisma, da sua popularidade, da influência que ainda exerce em setores do eleitorado, o ex-presidente Bolsonaro teria um papel importante nesse jogo. Agora, desculpe. Não, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, professor, já lhe cortando, só para a gente pontuar aqui, o lado político dessa história, e é uma repetição, porque, afinal de contas, mesmo durante todo o processo de investigação que envolveu o ex-presidente Lula, ele sempre manteve uma parcela quase que inelástica dos seus apoiadores, que depois até cresceu. Com o Bolsonaro está acontecendo a mesma coisa, mas, de qualquer forma, ele, assim que ele deixa a presidência da República, ele já se transforma num cabo eleitoral, por exemplo, para as eleições do ano que vem. Qual é o grau de toxicidade que o senhor imagina que vai alcançar o ex-presidente Bolsonaro nas alianças e na atuação política dele no resto do país? Sempre irá restar, né, Thaís, um contingente importante que, não importa o que o Mauro Cid venha a revelar, continuará sendo fiel ao ex-presidente Bolsonaro, de forma similar ao que aconteceu com o ex-presidente Lula. Tem até ministro do Supremo atualmente que acha, inclusive, que tudo foi parte de uma armação. Então, para você ter uma ideia como a conexão de vários eleitores com o seu líder político não obedece nem mais uma lógica política ou ideológica, mas uma lógica emocional, uma conexão afetiva. Então, naturalmente que eleitores afetivamente conectados com o ex-presidente Bolsonaro continuarão com ele, independente do que seja revelado. Entretanto, tem um contingente de eleitores não trivial que não é afetivamente conectado, que, de certa forma, votou no ex-presidente Bolsonaro nas eleições, muito mais para evitar a vitória do presidente Lula. Então, esse eleitor que votou de forma pragmática, vamos dizer assim, no ex-presidente Bolsonaro, esse vai provavelmente considerar outras alternativas diante de possíveis revelações bombásticas que tornem, vamos dizer assim, a influência ou a presença do ex-presidente Bolsonaro como você mesmo descreveu, como tóxica, como uma personalidade que, ao invés de agregar força política,
ela agrega justamente custos eleitorais, mas é preciso ter cautela, observar, para saber o que de fato será revelado e a extensão disso. Mas para uma pessoa que foi tão próxima do ex-presidente, tão envolvido em questões como venda de patrimônio público, apropriação indébita do patrimônio público através de joias e também com documentos que sinalizavam possibilidades de iniciativas iliberais, vamos dizer assim, de fragilização das instituições democráticas no Brasil. Isso terá repercussões muito sérias, inclusive para o próprio ex-presidente, não só do ponto de vista político, mas possivelmente até do ponto de vista judicial também. Claro. Né? Professor, para a gente terminar, queria colocar aqui na conversa o partido do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, o PL, que é um partido macaco velho, talvez não com o mesmo nome, mas de atuação política, tanto pelo seu presidente, Valdemar da Costa Neto, quanto por outros quadros do partido. E nessa fragmentação que a gente tem assistido no Congresso Nacional, e eu falo fragmentação sabendo que a força do Centrão ainda é uma força muito consistente, mas há ali uma fragmentação de partidos. Como é que o senhor entende o PL resistindo, por exemplo, a essa força de aproximação? Pode até ser um pouco oportunista ao presidente Lula e aos projetos do governo, ou há um isolamento, um distanciamento de qualquer debate que se aproxime de aprovação de projetos de interesse do governo? Pois é, Thaís, essa sua pergunta é fundamental, porque é muito difícil, no sistema político brasileiro, um partido fazer oposição consistente ao governo. Porque o jogo político no Brasil ele é muito centralizado na figura do executivo, que é muito poderoso, que tem uma série de discricionalidades políticas, de cargos na burocracia, ministérios, recursos orçamentários. E, de certa forma, é racional que o presidente de plantão aloque esses poderes e esses recursos para os partidos que lhe dão suporte político. Consequentemente, os partidos de oposição têm que estar preparados, enquanto viverem nesta condição, de comer pão e água, de enfrentarem uma situação de escassez de recursos, de escassez de poder. E pouquíssimos partidos estão dispostos a isso. Na realidade, eu destaco, Thaís, que o PT teve, inclusive, essa trajetória, né? Eu lembro a você que o PT, desde a sua criação, desde a primeira vez que disputou uma eleição para presidente, em 1989, contra o ex-presidente Collor, e perdeu, e depois, em 94, contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também perdeu, em 98, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e perdeu, ele ficou consistentemente na condição de oposição. Isso foi muito importante para o partido, mesmo empobrecendo, vamos dizer assim, ter se mantido fiel e consistente nessa trajetória de oposição, mesmo na condição perdedora. E pôde, uma vez sendo vencedor, colher os frutos dessa condição. Então, era muito importante que um partido, independentemente do seu perfil ideológico, que conseguisse ser consistentemente oposição ao PT. Né? Essa tradição cabia, inclusive, ao PSDB. O PSDB ocupou esse espaço durante uma boa história da nossa democracia recente, mas o PSDB perdeu um certo fôlego e foi, de certa forma, ocupado pelo PL. Não se sabe se o PL terá essa resiliência na oposição ou se sucumbirá, vamos dizer assim, com os apelos e os chamados, os cantos da sereia dos benefícios controlados pelo Executivo. Vamos ver para ver o que acontece. Mas eu torço para que exista uma oposição, porque a democracia se qualifica, né, com a existência de oposição aguerrida e capaz de apontar contradições do governo de plantão e, inclusive, qualificar o governo de plantão a ofertar melhores políticas, né? A seguir cenas, né, professor, do próximo capítulo. Conversamos com Carlos Pereira, que é cientista político, professor da FGV. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Thaís. Até outra. Até.